Bem-vindos e bem-vindas! A gente está fazendo esse vídeo, hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, para falar um pouquinho sobre o céu da semana e para trazer para vocês conselhos para cada um dos 12 signos através do olhar do tarô, tá bom? Gente, se vocês gostam de conteúdo relacionado a tarô e astrologia, não deixem de se inscrever aqui na página, ativem ali o sininho das notificações, curtam o vídeo e digam pra mim nos comentários o que vocês estão achando desses conteúdos, se tá ajudando vocês de alguma maneira. Toda semana eu tô aparecendo aqui junto com vocês pra gente fazer essa previsão, né, astrológica da semana, falando pra que a semana tá bacana, pra que não tá tão boa assim, né, e ajudando vocês, na medida do possível, a planejarem a semana de vocês em algum nível e no finalzinho do vídeo trazendo esses conselhos através das cartas, tá bom? Também eu queria dar duas informações importantes para vocês. Caso vocês não queiram saber sobre o céu da semana, queiram pular direto para os conselhos relacionados ao tarô e aos signos, é só vocês procurarem aí. Na legenda do vídeo tem um sumário falando em qual minuto que eu tô falando sobre o seu signo, tá bom? Além disso, também nessa legenda tem as informações das minhas outras redes sociais. Por quê? No Instagram sempre tem horóscopo mensal, semanal, tem outros conteúdos que às vezes eu não consigo trazer pra cá. E aqui, gente, a gente não tá fazendo um horóscopo, tá bom? Um horóscopo é uma previsão para signos 100% orientada pela astrologia, tá? Isso daí eu também tenho em outras redes sociais, tipo o Instagram que tá aí embaixo, tá? Aqui a gente tá fazendo conselhos para os 12 signos pelas cartas, mas a gente vai começar falando um pouquinho do céu da semana e elementos astrológicos para vocês também terem essa bagagem, tá bom? Então, hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, esse vídeo tá válido aí até o dia 26 de fevereiro de 2023, que é o período que a gente vai falar dessa semana, tá bom? Informações importantes dessa semana. A semana, gente, logo a segunda-feira, tá? Dia 20 de fevereiro, hoje, tá? A gente tem uma lua nova se formando e é uma lua nova no signo de Peixes. Por que isso? Porque desde o dia 18 de fevereiro, o Sol entrou em Peixes. E agora com a Lua também no signo de Peixes, a gente tem a conjunção. Eles dois estão juntos no mesmo grau desse signo lá no céu para nós. Então é o início de um ciclo lunar, é o início de uma lua nova. Então a gente vai ter um período de 28 dias dessa lua nova que está começando hoje, no dia 20 de fevereiro, durante os quais alguns atributos estão sendo trabalhados dentro da gente, tá? Que atributos são esses? Bom, primeiro eu queria começar falando que toda lua nova é uma lua de planejamento, tá? Então, desde o dia 20 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro, a gente tem um céu muito propício para planejar coisas. Ainda não é o momento, né, gente, da gente, por exemplo, fazer uma grande inauguração, tá? Isso ainda não é um céu para isso. É um céu para estruturar passos, pensar em quais vão ser as nossas prioridades desse próximo ciclo lunar, né? E começando a executar uma outra coisa, tá? Mas existem momentos mais propícios no céu para que a gente de fato execute planos, né? Faça inaugurações grandes. Essa não é uma semana ruim para isso, como vocês vão me ouvir falar, tá? Mas ainda é uma semana muito estratégica, tá? Por quê? Sempre que a Lua e o Sol se encontram em um signo e a gente tem a formação de uma Lua nova, a Lua, da nossa perspectiva, some, né? Aquele céu noturno fica todo escuro e a Lua não tá aparecendo. Então, o que isso significa? Para os antigos, né, era uma fase em que a gente ainda não tinha muita clareza, 100% dos passos do que a gente ia concretizar naquele momento, tá? Por quê? Porque essa ideia do céu escuro, né? Um céu que ainda não tá fornecendo nenhuma luz pra gente, é um céu mais voltado à interiorização, tá? A reflexão, a você fazer o quê? Você pensar o que você quer construir e começar a juntar recursos, ferramentas, reflexões, ideias, né? E ir elaborando essas ideias para quando, por exemplo, chegasse a lua crescente, você começasse a executar esses planos, né? E na lua cheia, por exemplo, tivesse um êxito nesses planos ou no mínimo uma ação máxima dessas atividades. Você entende? Então é uma fase de planejamento. Caso você tenha algum movimento muito importante para fazer essa semana, a gente não tem nenhum impeditivo, tá?
Mas ainda é um céu que pede uma certa prudência, para você não ter pressa de planejar os seus passos, para você ir devagar. Além disso, essa lua nova que está se formando é no signo de Peixes, então Sol e Lua estão em Peixes. E aí o que a gente tem? Durante 28 dias, né, desse ciclo lunar e 30 dias a contar do dia 18, mais ou menos, tá, gente? Isso daí é uma aproximação. O que acontece? A gente tem uma oportunidade de trabalhar atributos piscianos dentro de nós. Todos nós ficamos mais criativos, imaginativos, a gente tem uma flexibilidade maior no nosso dia a dia, parece que a gente recebe com mais naturalidade as informações das pessoas, dos ambientes que cercam a gente. Então é uma fase muito intuitiva, uma fase em que eu tô muito receptivo, muita coisa chega em mim ao mesmo tempo. É claro que também gera uma certa distração, uma cabeça mais avoada. Em alguns momentos a gente meio que migra, sabe, meio que pro nosso mundo, uma coisa meio pisciana mesmo, né? A gente fica meio que no mundo da lua ou na nossa concha interior. É uma fase muito propícia para que a gente trabalhe atividades de cura, atividades terapêuticas mesmo, porque a gente sabe que Peixes é um signo que permite a cura da alma, né? Ou no mínimo desse campo emocional. Então a gente ter um projeto de terapia ativo, a gente se envolver com atividades voltadas ao autoconhecimento, a gente fazer uma tiragem de tarô, a gente ter o nosso psicólogo, enfim, é um momento pra gente observar questões internas e tentar trabalhar essas questões, porque ao que tudo indica, podem ser 28 dias, né, a contar de hoje, dia 20, muito relacionados à cura, tá? A cura emocional, cura psíquica, perdão, né? Então a gente às vezes se perdoando de questões antigas, a gente relativizando alguns temas, então a gente não tá tão julgador, né? Tão crítico, apontando tanto o dedo na nossa própria cara, né? Não, tem essa postura mais reflexiva, mas também mais flexível, né? Para que a gente consiga lidar até com as nossas falhas. A gente fica muito mais empático, muito mais compreensivo com as pessoas, tem uma intuição super aflorada nesse momento também, tá? Claro que em alguns momentos até pode dar uma certa nostalgia, né? Ou um certo escapismo, e aí a gente tem que fazer o quê? Voltar a nossa atenção aqui pra Terra, pro momento presente, certo? Também tem esse trabalho, né? Da cura, né? Desse desvendar emocional profundo, também conseguir voltar pra matéria, pras tarefas do dia a dia. Senão a gente sabe que é uma alunação pisciana, é claro que a gente pode também ficar um pouco mais avoado, um pouco mais distraído, viajar um pouco mais na maionese também, tá? Em alguns momentos sim, tá? Agora, essa é uma semana muito propícia para planejamento, essa é uma semana muito bacana para você se envolver com essas atividades de cura que eu tô comentando para você. Eu queria fazer alguns comentários, inclusive, sobre alguns setores específicos. Gente, uma pausa para lembrar vocês que Peixes é um signo que pede muito por uma busca de um propósito, tá? Então a gente precisa se relacionar a grandes propósitos que movimentam o nosso espírito. Quer dizer que, é claro que nesse mês, como qualquer outro mês lunar, por que eu tô falando um mês lunar? Porque ainda que a gente esteja no dia 20 de fevereiro, como tem uma lua nova se formando hoje, é o início de um mês lunar, tá? Eu sei que o mês não virou ainda, mas a gente tem o início desse ciclo lunar, portanto são 28 dias que estão tendo seu início hoje no dia 20, tá? E aí o que acontece? É claro que nesse mês vai ser importante como em qualquer outro mês. Puxa, o nosso trabalho, ganhar dinheiro, ter a nossa rotina mais ou menos organizada, mas vai ser tão importante quanto tudo isso a gente também olhar para dentro. Por quê? Sendo uma alunação pisciana, a gente estando dentro de um ciclo pisciano, é claro que se a gente fica só muito voltado para a matéria, a gente passa por umas oscilações emocionais, né? Tipo, qual é o meu propósito? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não errei em algum momento? Então a gente tem que ter um olhar também voltado para a espiritualidade, ou para atividades terapêuticas, ou para atividades que promovam a cura em algum nível, né? Porque esse olhar pro propósito também vai ser super importante pra gente, tá? Outras coisas relevantes que eu queria passar para vocês. Mercúrio, tá? Que é um planeta que fala sobre negociações, comunicação, como que a gente troca as nossas ideias, como que a gente cria os nossos contatos também. Ele ainda está no signo de Aquário e nessa semana ele está muito bem colocado com Marte, tá? Que atualmente também está num signo de ar. Então a gente tem uma semana no dia 20 ao dia 26, ainda que eu esteja falando para vocês, olha, ainda é uma semana de planejamento, já não é para sair executando tudo que dá na cabeça, né? Calma, vamos devagar, mas é uma semana muito positiva
para trazer algumas ideias à prática, tá? Ampliar a nossa rede de contatos, sem sombra de dúvidas. Esses planetas estão em signos de elemento ar, Mercúrio e Marte. Então é fácil a gente conversar com as pessoas, tenho que falar com o cliente, tenho que ter uma conversa importante no meu trabalho, tem uma reunião que eu tenho que liderar, que eu tenho que tocar. Dá para fazer? Dá para fazer, né? É um céu que não proíbe negociações, muito pelo contrário, ele se mostra aberto às negociações, tá? E os melhores dias para termos essas negociações, o melhor da semana é o dia em que a gente tem esse trígono entre Mercúrio e Marte, que é no dia 22 de fevereiro, tá? Agora, desde o dia 21 até o dia 23, até respingando um pouco no dia 24, a gente não tem nenhum problema relacionado a isso, a rede de contatos, comunicação. Esse Mercúrio também protege, né? Como o Mercúrio é um planeta relacionado aos nossos trânsitos rápidos e ele tá bem colocado com Marte, é um bom momento pra gente viajar, é um bom momento pra dirigir, é um bom momento pra passear pela nossa cidade, ver gente. Então a gente tem esses trânsitos razoavelmente protegidos. Claro que depende muito do seu mapa astral, do que você tá vivendo hoje na sua fase de vida, mas coletivamente falando, é uma fase muito tranquila para os nossos deslocamentos, também muito favorável para cursos, leituras, aprendizados. Esse Mercúrio tá exaltado. Com Marte ele tá bem, então é uma semana tranquila para os assuntos da mente e do estímulo da mente também, certo? Outro ponto muito importante pra gente. Já na segunda-feira, hoje, dia 20 de fevereiro, Vênus tá entrando no signo de Áries, né, gente? A gente sabe que Vênus em Áries está em exílio, né? E Vênus é um planeta que trata sobre os nossos relacionamentos pessoais, principalmente, tá? Se a gente tem Vênus no signo de Áries, pensem que a gente tem um planeta relacionado ao amor, né? Aos relacionamentos, num signo que é bem guerreiro, tá? Então, o que a gente tem? Todos nós no amor ficamos com muito mais iniciativa. A gente tem muito menos medo de errar no amor, por exemplo. Então a gente fica muito mais fácil. Eu quero mostrar que eu tô interessada, que eu tô interessado. Eu vou atrás das pessoas. Eu tenho um desejo de viver a vida intensamente nas minhas relações. Áries é signo de fogo, né? Então a gente fica com uma certa chama interior, né? É mais fácil flertar. É mais fácil conhecer gente nova. Os bares ficam mais cheios, as ruas ficam mais cheias, porque tá todo mundo mais voltado a querer se relacionar. Inclusive essa Vênus em Áries, ela tem uma abordagem até sexual, porque eu tenho iniciativa, eu tenho libido, parece que eu não quero mais ficar na mesmice, eu não quero mais ficar parada, eu quero aproveitar o meu campo dos relacionamentos na sua máxima expansão, né? Na sua máxima possibilidade. Então todo mundo fica muito... É o famoso fogo no rabo, né? O famoso a gente querendo se relacionar com as pessoas e dispostos a mergulhar realmente nesse campo do amor. Agora, claro que tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Mesmo porque Vênus em Áries é muito boa, por exemplo, pra flerte, né? Pra gente conhecer gente nova, pra gente exercitar essa libido, pra experimentar novas coisas com novas pessoas, beleza? Beleza. Só que é uma Vênus que a gente, não se esqueçam que ela tá em exílio, tá? Então, muitas vezes é uma Vênus meio fogo de palha, sabe? Às vezes, se você tá conhecendo uma pessoa nova, vem um fogo de paixão, aí você conquista, você desanima. Né? Esse é o tipo de Vênus. Eu não tô só falando pra você, mas você também pode sentir isso do seu contato, né? Então parece que um dia tá super interessado, no outro dia parece que tem uma inconstância, tem uma instabilidade, do mesmo tempo que quer, depois não quer mais. Então a gente tem que ter uma atenção na expectativa que a gente põe nas pessoas, né? E entender que esse olhar voltado pro amor também tem que ser um pouco mais estável, né? Uma coisa um pouco mais constante pra gente saber o que esperar. Cuidado pra não recair, por exemplo, em joguinhos, né? Provocações de conquista e tal, e no final também não dá em nada, tá? Esse tipo de atenção a gente tem que ter. Não é o melhor momento pra começar relacionamentos. Mas eu comecei a namorar. Ok, você tem que também prestar atenção no seu mapa astral, na sua fase de vida, o que você tá passando agora, você tá me entendendo? Não adianta você só se orientar por previsões coletivas, mas eu antecipo que Vênus em Áries, muitas vezes ela dá esse fogo de palha. A gente vai com muita sede ao pote, nem sempre alguns relacionamentos vão conseguir se manter, tá? Então a gente tem que prestar atenção a que tá conectando a gente, as pessoas, nessa fase do ano, beleza?
Então, gente, isso dito, já falei um pouquinho, né, sobre a lua nova dessa semana, já falei sobre a intuição, sobre esse resgate de propósito que a lunação pisciana pede, já falei um pouquinho sobre como estão as negociações, as nossas redes de contatos, já falei um pouquinho sobre relacionamentos também, tá? Queria contar pra vocês, né, que na segunda-feira, desde bem cedinho, a lua já tava em peixes, tá? Ela fica em peixes na terça-feira também o dia inteiro, tá? E aí a gente tem 2 dias em que a gente tem esse convite muito forte à nossa intuição. É normal oscilar um pouco emocionalmente. A gente tem que ter algumas maneiras, né, pessoal, de se proteger energeticamente, porque todos nós coletivamente atuamos meio que como esponjas psíquicas, tá? Essa lua nova em peixes muitas vezes traz isso. Agora, se você quer se alinhar a uma atividade intuitiva, espiritual, oracular, né, são dias maravilhosos para isso e dias também pra gente trabalhar o nosso lado emocional, que querendo ou não tá super aflorado, tá? Na quarta-feira, dia 22, bem cedo, a lua já vai estar em Áries, vocês vão perceber, né, que na quarta, na quinta, os dias, eles ganham um ritmo mais acelerado, a gente bastante assim, talvez até um pouco mais para esse campo do amor, né, com bastante iniciativa, com bastante sede, né, da gente se envolver, da gente estar entre pessoas, tá? É uma lua que deixa a gente muito conectado no 220, a lua em Áries, né? Isso acontece muito, então, na quarta e na quinta-feira, certo? Porque na sexta-feira a lua vai entrar em touro também bem cedinho. Então na quarta e na quinta são dias um pouco mais acelerados, que a gente pode tirar muita coisa da frente, a gente pode resolver problema, a gente tem inclusive um acesso a uma coragem, uma ousadia interior, tá? Mas de novo, cuidado para na quarta e na quinta-feira também não fazer nada muito às pressas, né? Acabar se embaralhando aí com as coisas que você tem para fazer, ficar muito imediatista, ficar um pouco impulsivo, calma lá, tá? Vamos também tentar tocar esses 2 dias com uma certa prudência, uma certa paciência e estabilidade, tá bom? Na sexta-feira, bem cedo, a lua já está no signo de touro, tá? Inclusive, ela passa o sábado, o dia inteiro em touro, né? No domingo, meio-dia e 47, ela já vai entrar em gêmeos, tá? Então, a sexta e o sábado ainda vão ser de lua nova, né? 24 e 25 de fevereiro. É uma lua bastante propícia, agora ela já vai estar em touro, né? Então, uma lua bastante razoável pra gente tentar se organizar financeiramente, tentar organizar a semana que vai começar ali no dia 27 de fevereiro, tá? De alguma maneira a gente tentar se organizar na nossa microesfera, porque a lua em touro, ela é uma lua que pede pelo conforto, ela pede pelo respeito ao tempo presente, ela permite que a gente consiga organizar algumas prioridades, se estruturar mais ou menos bem para outra semana quando ela começar, tá? Também é uma lua que pede então muito pelo descanso, né? Coisas que a gente vai pedir um pouco na sexta, 24 e sábado, dia 25, tá? Então vai ser interessante que a gente descanse um pouco nesse próximo final de semana, que a gente toque algumas atividades no nosso próprio ritmo e que a gente também favoreça o autocuidado, tá? Porque a lua em touro é uma lua que pede respeito ao corpo, respeito ao presente, comer bem, dormir bem, enfim, equilibrar o básico, né? O nosso corpo mesmo, que afinal é o nosso primeiro bem material, tá? Aí no domingo a gente já vai ter uma lua, né, que meio-dia e 47 entra em Gêmeos, né? E na segunda-feira ela vai passar o dia em Gêmeos também, aí vai ser a nossa última semana de fevereiro, já entrada em março, que ao que tudo indica será um início de semana muito comunicativo também, tá bom? Então essas são as diretrizes gerais para a semana, tá? Agora a gente vai fazer uma tiragem de conselho para os 12 signos nessa semana. E aí, se você ainda não curtiu o vídeo, se você ainda não me deixou um comentário, te convido a fazer isso, tá? Aproveita aí para se inscrever no canal, aproveita também para verificar na legenda minhas outras redes sociais, porque são redes em que eu coloco outro tipo de conteúdo, vai que também ajuda vocês de alguma maneira, tá bom? Vamos começar. Gente, eu vou começar dando conselhos, então, para os 12 signos. Eu já aconselho, né, que você escute do seu signo solar, do seu signo ascendente, tá? E dependendo, às vezes vale a pena você até ouvir um pouquinho sobre a sua lua, tá bom? Vamos começar. Começando o nosso conselho, então, para arianos, arianas, o pessoal que tem ascendente em Áries, ou às vezes até lua em Áries, tá? Também poderia ressoar para você essa tiragem. Um conselho que vocês podem usar essa semana. Gente, arianos, arianas, nem dava pra ser diferente, tá? Primeiro porque a gente já tem o ingresso de Vênus em Áries já em plena segunda-feira, dia 20, que é hoje, né? Tirando tudo isso, tá? Vocês têm o mago e um valete de copas, tá?
Aqui, gente, o mago, ele tá trazendo para vocês uma inteligência muito grande essa semana e tá mostrando que é uma semana de iniciativas, tá? O mago, vocês veem que é o número 1 do deck todo de tarô, né? Então a gente imagina que vocês estão ativos, estão em movimento, é uma carta que permite viagem, é uma carta que permite contato com outras pessoas. Então vocês conhecendo gente poderia ser no trabalho, né? A gente sabe que é uma semana que também envolve carnaval, então também poderia haver, né, até contatos do amor, né, aparecendo aí para arianos. Lembrando que a gente também tem um valete de copas, tá? Eu gosto dessa combinação, apesar de geralmente o valete de copas mostrar encontros que não necessariamente vão dar em alguma coisa, porque é uma figura da corte muito inicial, como tá vindo junto com o mago, tá mostrando para mim que vocês, no mínimo, estão muito abertos a conhecer pessoas, têm oportunidades divergentes, tão bonitos, tão comunicativos, tão magnéticos, né? É fácil conversar com vocês, e caso você, ariano, ariana, esteja tendo que trabalhar nessa semana, a gente também tem uma semana que pode favorecer rede de contatos, tá? Sem sombra de dúvida. Caso você esteja trabalhando, precisa viajar a trabalho, ou esteja viajando a lazer, o mago também permite, não tem problema nenhum. Caso você esteja trabalhando, preciso, aumentar meus clientes, falar com o fornecedor, ter alguma reunião importante, o mago é o negociador, é o cara que tira problema da frente, é um resolvedor de problema nato, né? Além disso, ele também permite que vocês tragam algumas ideias à prática, porque ele é muito flexível, é muito inteligente, e ele tá fornecendo toda essa flexibilidade para vocês. Não fiquem só no plano mental, tragam algumas coisas à prática. Cuidado para não idealizar muito algumas pessoas, tá? Seja da vida pessoal, seja da vida amorosa. Não fica só no plano mental. Ai, como seria bom se fulano curtir uma foto minha, será que vai dar? Gente, vamos voltar aqui para a matéria, né? Então convida você a pessoa para sair, né? Faz você o primeiro contato, porque você tem a faca e o queijo na mão, você tá me entendendo? Então aqui a gente tem uma semana muito bacana para encontros, para conversas, para conexões entre as pessoas. Poderiam até se apaixonar, até poderiam, tá? Mas, de novo, vamos ser bastante realista com a expectativa que a gente coloca nas pessoas, porque claro que também depende muito do seu mapa astral, do que você tá vivendo hoje, saber se é um momento bom para relacionamentos. Mas, pelo coletivo, no mínimo, é uma fase de muitos encontros marcantes, muitas conversas legais, acerto, né? Então, se vocês, por exemplo, já estão num relacionamento, já tem um namorado, uma namorada, um cônjuge, né, que seja, a gente tem facilidade para também apimentar esse relacionamento, trazer novidades nesse relacionamento, viajar com esse parceiro, com essa parceira, tá? Tudo muito aberto para isso. É uma semana leve, tem tudo para ser uma semana feliz. Só cuidado para vocês também não idealizarem muito as pessoas, porque sempre ter o pé no chão vai ser muito importante. Agora, bora aproveitar aí essa Vênus em Áries e esse conselho das cartas para vocês, tá bom? Agora, então, a gente vai falar um pouquinho com taurinos, tá? Pessoal de touro, né, que tem ascendente em touro, tem sol em touro, tem lua em touro. Essa vai pra vocês, tá bom? Vamos lá. Coisa boa, tá? Coisa boa mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, eu acho interessante falar aqui assim. Primeiro, né, a gente tem a carta do Sol e a gente tem um 5 de copas. O 5 de copas, ele é um pouquinho complicado, tá? Mas a carta do Sol é uma carta maravilhosa, de muitos êxitos e muita visibilidade, tá? Uma coisa eu garanto pra vocês, essa semana provavelmente vai ser uma semana meio que de muitos reconhecimentos, tá? Tudo aquilo que vocês fazem está muito visível. Então, eu quero me mostrar bem linda, bem lindo no carnaval. Eu consigo? Consigo, tá? Ah, não, eu tô trabalhando, eu tenho um projeto profissional importante, eu quero ter reconhecimento e visibilidade. Eu consigo? Consigo, tá? Aqui me parece que vocês estão vestindo muito mais a camisa do time de vocês, sabe? Então, eu tô me julgando cada vez menos, eu tô me permitindo ser mais espontâneo, eu posso estar muito mais criativo, tá? Eu posso estar tendo ideias novas pro meu agora, pro meu futuro. Eu tô até me vestindo de fato mais de acordo comigo, né? Porque eu tô me comparando menos com as pessoas. Então tende a ser uma semana muito criativa, de muitas atividades felizes, de muita leveza, tá?
Nos relacionamentos, inclusive, a gente pode ter situações felizes, mas como a gente também tem um 5 de copas, tá? Tá mostrando pra mim que existe nessa área afetiva, amorosa, tá? Algum ajuste a ser feito. Não significa que no campo do trabalho vai ter a mesma coisa, não, pelo contrário. Pra mim, nessa esfera, por exemplo, profissional, né? Ou, ai, Bia, não tô trabalhando, tô aproveitando as festas de carnaval, tal. Tem uma leveza, tá? Agora, na parte de amor e relacionamento, como tem um 5 de copas, tá mostrando que tem algum incômodo, tem alguma faltinha ali que não tá 100% preenchida, tem alguma coisa que a gente ainda tá se frustrando um pouco com relação a outras pessoas. Isso não vai interferir em todos os meus relacionamentos, tá? Como eu falei pra vocês, é mais na esfera do amor, tá? E amor eu coloco relacionamento amoroso mesmo, romântico, tá? Ou também poderiam ser relacionamentos familiares, tá? Porque envolve algum carinho, envolve algum amor. E alguém meio que me incomodando um pouco, tá? Isso também poderia acontecer. Agora, o que isso significa, né? Se eu tenho uma carta do Sol favorecendo a criatividade, meu movimento livre e um 5 de copas, então eu preciso contar menos com o outro e mais comigo mesmo, tá? Ser muito realista na expectativa que eu ponho nas pessoas, porque pode ser uma coisa que não tá sendo retribuída agora da maneira como eu gostaria, mas no que diz respeito a mim comigo mesmo, tô com mais autoestima, tô mais autoconfiante, tô mais feliz, tô mais leve, posso ter reconhecimento em muitos projetos que eu tô fazendo, tá? Então não adiem atividades e tarefas que vocês acham que é importante para a vida de vocês, tá bom? E caso tenha alguma questão de relacionamento para ser trabalhada, né? Vamos devagar, percebe se essa oscilação emocional não tá interferindo um pouco, se realmente esses problemas são importantes, ou se é mais uma questão ali de convivência, ou uma questão de expectativas muito elevadas. Vamos acertar esse negócio direitinho, tá? Mas essa é uma semana de muita independência, muita autoestima e que vocês podem ter muito reconhecimento naquilo que vocês estiverem fazendo, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com o pessoal de Gêmeos, tá? Você tem Sol em Gêmeos, você tem Lua em Gêmeos, você tem um ascendente, né? Ou pontos muito marcantes no seu mapa astral. Essa tiragem pode ser que ela fale com você também, tá? Vamos ver aí, pessoal de Gêmeos, tá? Gente, aqui eu sinto, né, pelo pessoal de Gêmeos, a gente tem uma carta da estrela e um cavaleiro de espadas, tá? A carta da estrela é uma carta de muitas alegrias, tá? Quase sempre é uma carta que tá trazendo uma informação de que vocês estão muito gratos por alguma coisa. Tem alguma coisa que acontece essa semana ou por esses dias, né, que trazem pra você um senso de propósito. Vocês podem se relacionar mais à espiritualidade de vocês, estão mais envolvidos com atividades de autoconhecimento, né? Não estão tão imediatistas quanto já estiveram em outros momentos. Então, é uma carta muito boa, uma carta que fala que vocês estão um pouco mais pacientes, estão conseguindo organizar algumas ideias com mais tranquilidade, tá? E essa carta, a carta da estrela, muitas vezes pode falar de surpresas agradáveis que vocês venham a vivenciar nessa semana, tá? Também poderia envolver um pouco de relacionamento, porque tá vindo junto um cavaleiro de espadas, tá? Então, às vezes, a gente pode ter encontros surpreendentes e marcantes essa semana com pessoas que sejam intelectualmente estimulantes, que saibam falar, que sejam provocativas, tá? Então, pode ser que dê liga. Significa que necessariamente vai dar em alguma coisa esses relacionamentos? Não necessariamente, tá? Mas é uma boa fase para encontros, porque vocês estão flexíveis na expectativa que vocês estão colocando nas pessoas. Então parece que a coisa flui melhor, tá? Fica atento, porque assim, o cavaleiro de espadas, muitas vezes ele é uma pessoa que provoca a gente, instiga a gente, né? Pra vida afetiva pode até ser interessante, né? Porque tem um movimento ali, um dinamismo, tá? Mas fiquem atentos em outros relacionamentos de vocês, porque pode ser uma semana em que as pessoas, em geral, estão causando um pouco de conflito pra vocês, tá? Agora, com certeza a carta da estrela mostra, né, que frente ao autoconhecimento, frente a atividades terapêuticas que vocês vêm fazendo na vida de vocês, né? Vocês estão com muito mais clareza para julgar com quem vale a pena vocês se envolverem ou não, tá? Então, mesmo se algumas relações forem um pouco desafiadoras, né? As pessoas, parece que tá todo mundo um pouco provocativo ao meu redor, tá todo mundo me testando um pouco de alguma maneira, tá? Ainda assim, sejam compreensivos, sejam empáticos, vocês estão numa fase que vocês estão entendendo situações com muito mais clareza que outras pessoas, tá bom? Claro, sejam realistas também nas expectativas que vocês colocam na área do amor, tá?
Cuidado para não ser tudo muito fogo de palha, né? Mas com certeza a gente tem uma semana em que alguns encontros são muito marcantes, né? E que podem ser surpreendentes, agradavelmente surpreendentes para vocês, tá bom? Não deixem de lado a conexão espiritual, esse autoconhecimento, essas atividades terapêuticas que estão fazendo toda a diferença nesse momento e que vão fazer vocês se entenderem, se compreenderem cada vez mais, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho com o pessoal de Câncer, né? Ou que tem ascendente em Câncer ou lua em Câncer, beleza? Essa mensagem então agora vai para vocês. Ó, tudo bem, vamos lá. Pro pessoal que tem Câncer forte aí no mapa astral, ascendente em Câncer, Sol em Câncer, Lua em Câncer, tá? A gente tem cartas bem ali complexas, tá? Tá abrindo pra gente a carta do Diabo e um 2 de espadas, tá bom? Gente, a carta do Diabo mostra que cancerianas estão numa fase um pouco mais individualista e tá tudo bem, gente, tá? Não significa que tá egoísta, não significa que tá só voltado pra si, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que vocês estão se descobrindo como seres humanos livres, individuais, que têm os seus desejos, as suas necessidades e as suas vontades, tá? Então aqui a gente tem uma fase em que vocês se sentem muito desafiados, muito testados pela vida. É como se vocês tivessem desejos que estão emergindo, que estão aparecendo dentro de vocês. E agora vocês não vão mais se dobrar a qualquer tipo de situação ou a qualquer tipo de pessoa, tá? Para relacionamentos, são cartas que, gente, assim, no sentido da libido, da paquera, da procura, né? Não são cartas ruins, para via sexual não são cartas ruins, mas são cartas que na convivência do dia a dia, né, para relacionamentos estáveis e seguros, são cartas que falam, olha, você tá um pouco inflexível, né? Cuidado para você em toda essa postura um pouco mais individualista, também não ficar muito enrijecido, começar a apontar um monte de defeito no outro, tá? Mas no geral, às vezes faz bem, tá? A gente olhar um pouco pra gente, a gente fazer um pouco das nossas vontades. Vocês cancerianos também podem, né? Tudo bem que é uma semana de carnaval, o foco não tá tanto aí em trabalho para muitas pessoas, porém, ou é uma semana para descobrir muitos desejos envolvendo ou não a libido, tá? Também poderiam ser desejos da vida. Eu sempre quis fazer isso, nunca tive tempo. Nunca consegui olhar para mim nesse sentido. Por que agora eu não tô olhando? Por que agora eu não vou e faço aquilo que eu quero, né? Então tem um certo desejo que tá aparecendo aí para vocês, né? E se você tá trabalhando, tá envolvido com questões profissionais, né? É um momento também muito ambicioso, tá? Um momento que você quer crescer, um momento que você tá muito determinado nas suas questões, que ninguém vai te derrubar, você colocou um negócio na sua cabeça, você vai até o fim, tá? Cuidado para eventuais parcerias ou pessoas que permeiam a sua rotina, o seu dia a dia, né? Se forem relacionamentos afetivos, pode ser que esses relacionamentos tenham momentos de inflexibilidade, algum conflito, tá? Se for no trabalho, já viu, né? Se tá um pouco mais individualista, tá falando mais, claro que algumas pessoas podem ter uma relação um pouco mais conflituosa com você, de querer discutir, de querer debater coisas em momentos não tão apropriados, tá? Então pode sim ser uma semana de alguns desentendimentos. A não ser, é claro, que você consiga exercitar a sua paciência e a sua flexibilidade, né? Não é porque você tá olhando mais pra você que você também vai fechar os ouvidos pra tudo que te cerca, tá bom? Equilíbrio é tudo. Agora, com certeza, uma semana que vocês estão olhando mais pra vocês, para suas vontades, estão resgatando prazeres, estão querendo viver a vida ao máximo e pensando em vocês. E, na medida do possível, tá tudo bem com isso, tá? Aí vocês vão ter que dosar, né, essa energia na hora de lidar também com outras pessoas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com leoninos, pessoal que tem ascendente em leão, pessoal que tem lua em leão, tá? Essa tiragem pode falar um pouco com vocês. Leoninos e leoninas, tá? Gente, o que a gente tem, né? A gente tem a carta da lua, né, e um as de espadas, tá? A carta da lua, minha gente, mostra uma fase de algumas incertezas, tá? Uma certa oscilação emocional. Vocês imaginam que se de um lado a gente tem o sol, né, que fala de certeza, esclarecimento, visibilidade, né? A carta da lua é o quê? É uma fase de recolhimento. É uma fase que a gente tem que olhar mais para dentro. É uma fase que a gente tem que se dar um tempo para processar as emoções, tá? Então, vocês podem ter algumas oscilações
relações emocionais essa semana. O que não é ruim essa carta? Essa carta é boa pra viajar, tá? Desde que não tenha contato com muita gente, tá? Porque se tiver contato com muita gente, vocês já sabem que vocês estão oscilando um pouco emocionalmente. Aí vem um monte de energia de todo lado, fica um embaralhamento, não dá muito certo, tá? Estão precisando descansar um pouco. Ah, vou ficar em casa no carnaval? Uma carta de descanso, de recarregar energético, de exercício da intuição, você se sentindo mais com essa raiz de casa, do lar fortalecida dentro de vocês. Uma semana maravilhosa para atividades terapêuticas, para vocês falarem como vocês se sentem, até ter contato com pessoas que vocês gostam, tá? Ah, vou viajar. Essa carta não traz problema em deslocamento, tá? Ela protege até alguns deslocamentos, mas fiquem atentos com a quantidade de gente que eventualmente vocês podem ver, porque pode drenar vocês um pouco energeticamente, tá? Aqui indica que vocês estão numa fase um pouco mais sensível, talvez um pouco mais nostálgica, tendo que trabalhar algumas emoções internas, tá? Então a gente precisa ter um trabalho terapêutico um pouco mais presente nesse dia a dia para que a gente consiga de fato processar essas emoções. E cuidado para não quererem tomar decisões rápidas, tá? Porque aqui, enquanto vocês têm um as de espadas falando que, ó, parece que vocês estão agitados, tem uma certa ansiedade, vocês estão querendo fazer alguma coisa nova, estão querendo mudança na vida, calma, se dá um tempo, respira, pensa, processa suas emoções primeiro, tá? Também poderia ser uma semana que tem algumas necessidades de posicionamento em relacionamentos, né? Poderia ser com a família, então eu tendo debates um pouco mais difíceis com a minha família, ou com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu namorado. Então, uma semana em que alguns debates podem ser mais difíceis, né? Porque tem uma situação um pouco bélica com esse as de espadas, tem que se posicionar sim, não dá para adiar assuntos importantes, né? Mas em contrapartida é importante que vocês foquem no autocuidado, descansar também, se alinhar a atividades terapêuticas, tá? Se for viajar, tudo bem, né? No carnaval e tudo mais, mas criem um espaço confortável para vocês também se recarregarem energeticamente. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho com virginianos, virginianas, né? O pessoal que tem ascendente em virgem ou lua em virgem, tá? Caso você tenha pontos muito fortes de virgem no seu mapa astral, né? Às vezes não é sol, não é ascendente, não é lua, mas é um stellium, sei lá, tá? Quer dizer, 3 planetas, tá? Aí vocês, pode ser que a tiragem também ressoe, tá? Para virginianos, né? Aqui a gente tem a carta da papisa e um 3 de ouros, tá? Gente, aqui para virginianos, virginianas, a gente tem uma semana razoavelmente tranquila, tá? A carta da papisa é uma carta muito intuitiva, mostra para mim que vocês estão numa fase intuitiva, estão recebendo mais as suas próprias emoções, estão conseguindo cultivar uma certa paciência nesse momento, o que é muito importante, principalmente frente a projetos futuros, tá? É uma semana tranquila para viajar, mas seria preferível que viagens também envolvessem um certo descanso, tá? Porque a papisa é uma carta que se interioriza, tá? Ela não é muito de ficar num monte de gente, com todo mundo, não. É uma mulher que prefere ler, uma mulher que prefere se recarregar energeticamente, gosta de fazer as coisas no tempo dela, né? Então, se tiver muita gente te permeando aí nessa semana, pode ser que você fique meio atrapalhado, tá? Você precisa ter o seu momento para se recarregar energeticamente também. Agora, não é um momento ruim para paquerar, tá? Porque a papisa, ela já tem um magnetismo próprio, né? É número 2, tá? Então, às vezes, ela traz uns encontros que são um pouco marcantes, mas não significa... Essas ideias de encontros, tá? Muitas vezes ainda são um pouco idealizadas, tá? Porque a papisa não é uma carta que exercita muito a libido, por exemplo, tá? É uma carta um pouco mais reclusa. Então, ela é magnética, ela é atraente, vocês chamam muito a atenção das pessoas, mas nem sempre vocês concretizam essa semana aquilo que vocês estão passando para outras pessoas, tá? Então, coitado dos outros, brincadeira, tá? Mas, na verdade, aqui a gente tem uma necessidade, né, de, claro, se mostrar disposto, né, mas também respeitar o nosso próprio tempo, né? Não adianta a gente querer se relacionar com um monte de gente, sendo que primeiro a gente tá cultivando atributos internos, tá? Podem estar com mais autoestima, mais bonitos, tenham cuidado com fertilidade, que pode estar um pouco ampliada, tá? A papisa às vezes traz isso.
Se tiver que trabalhar, tudo tranquilo, consegue fazer contatos na medida do possível. Se não tiver trabalhando, busca só ter as atividades no seu ritmo, no seu tempo, tá? Não é um jogo ruim para conhecer pessoas, ampliar a rede de contatos, mas ele pede uma contrapartida para vocês também saberem os momentos de se recolher, tá? Não é uma semana para grandes inaugurações ou exposições ou projetos enormes no trabalho. É mais uma semana para manter a rotina mais ou menos ok, mais ou menos tranquila, né? Fazendo aquilo que vocês se propuseram, né? Mas sem muita necessidade de já ser visível, não. Primeiro vamos organizar nossa microesfera, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho então com librianos, librianas. Você às vezes tem uma lua em Libra, você tem um ascendente em Libra, você tem uma tônica do seu mapa que é em Libra, tá? Então pode ser que essa tiragem também ressoe para você de alguma maneira. Vamos lá para os librianos. Gente, engraçado isso, né? Porque, olha, eu vou mostrar pra vocês as cartas que estão aparecendo. Pra mim, librianos, né? Nessas condições, desse jeito que tá aqui, estão um pouco apaixonados essa semana, tá? Por quê? Vai falar, ah, não, ah, nossa, a carta do enforcado é ruim pra tudo, né? Olha que estereótipo horroroso, tá? A carta do enforcado tá mostrando que eu estou à mercê de algumas situações ou pessoas, tá? E aqui eu tenho 9 de copas, então eu estou à mercê de situações de ordem emocional e afetiva, tá? É muito possível que vocês estejam meio que apaixonados ou se apaixonando essa semana, tá? E aí, por um lado é muito legal, né? Porque traz toda uma inspiração pra vida, traz vocês muito envolvidos com outras pessoas, tá? Não é um momento ruim pra se apaixonar, não é um momento ruim pra se envolver com as pessoas, não é nada disso, tá? Única coisa, estejam atentos pra não idealizarem em excesso as pessoas, porque o pendurado, vocês sabem, né? Ele muitas vezes vive em outro plano, tá? Não é no plano da matéria, tá em outro lugar. Então, não tem problema sair com as pessoas, gostar das pessoas, mas tentem também materializar esses romances, que não fique só na cabeça, que eu não fique só sonhando acordado, que eu não fique só pensando em possibilidades, mas que eu também demonstre que eu quero, que eu também materialize essas ideias que estão chegando para mim agora, tá bom? Tenho que ser realista na expectativa que eu ponho nas pessoas, né? Mas posso sim viver momentos felizes, posso sim, eu não tô muito ativo, né? Parece que eu tô mais receptivo, eu não tô com muita iniciativa, né? Mas parece que tem outras pessoas chegando até mim, pessoas interessantes, pessoas que mexem comigo de alguma maneira, tá? Uma semana muito boa se você estiver aproveitando o carnaval, feriado, sei lá. Atividades artísticas, atividades culturais, você se envolvendo com a arte, se inspirando de alguma maneira, indo para um lugar de preferência um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, tá? Atividades um pouco mais contemplativas, a praia, a montanha, tá? Não naquele monte de gente, porque vocês estão um pouco mais sensíveis energeticamente. Claro que pode, né? Puxa, a minha imunidade pode cair? Pode, tá? Então eu tenho que me preservar na medida do possível, né? Ainda que não seja uma coisa grave na saúde, às vezes me dá uma atrapalhada, entendeu? O meu corpo tá mais sensível, bebida alcoólica, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu como, remédio, tudo, fica um pouco mais sensível também, eu tenho que me preservar, eu tenho que me cuidar na medida do possível, tá? Para trabalho, uma semana complicada, né? Uma semana que as coisas estão mais paradas, estão andando devagar, tudo bem que vocês podem até contar com uma rede de apoio, talvez no trabalho, né? Pessoas que gostam de vocês, pessoas que te apoiam, te estimulam de alguma maneira, mas para suas execuções, a gente ainda precisa de um planejamento melhor, de uma paciência melhor, nem tudo tá indo no ritmo que vocês esperam, tá bom? Agora, para relacionamento, não é uma combinação ruim, ela só pede que vocês sejam bem realistas nessas expectativas, né? Que materializem os planos de vocês, né? Que não viajem muito na maionese. E preservem a energia de vocês, tá bom? Porque vocês estão atuando aí como esponjas energéticas também. Beleza? Então, pronto. Agora a gente vai falar com escorpianos, tá bom? Escorpianas, escorpianos. Você que tem um ascendente em escorpião, você tem uma lua em escorpião, tem um sol em escorpião. Ou tem uma tônica escorpiana, né? Pode te influenciar bastante também. Ah, que ótimo, tá? Parece que para escorpianos, essa semana vai ser uma semana muito bacana, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a carta da estrela e tem também um 8 de ouros, tá bom? Gente, a carta da estrela com 8 de ouros, para mim, é uma fase de alívio, tá? Me passa muito essa ideia de um alívio, um respiro, um ufa, calma, tá tudo bem, tá tudo no seu ritmo, tá tudo no seu tempo.
tá? A carta da estrela mostra pra gente uma disposição muito engajada no autocuidado, em atividades terapêuticas, tá? Vocês podem estar se entendendo melhor, respeitando melhor o tempo de vocês. Sabe quando a gente se localiza numa linha do tempo e fala, nossa, tá tudo bem, eu tô aqui, eu quero chegar ali, mas eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo sob controle, né? Esse 8 de ouros, ele também vem com uma proposta que talvez nessa semana, não sei se vocês vão viajar de carnaval, não sei se vão estar trabalhando, mas é uma semana muito organizacional. Ou é organizacional para suas atividades, né? Então, puxa, eu vou trabalhar no carnaval, não tem jeito mesmo, eu vou conseguir tirar muita coisa da frente, vou também conseguir me conciliar com atividades de autocuidado, né? Equilibrando trabalho, exercício físico, minha rotina, meu bem-estar, minha alimentação. Uma semana maravilhosa para colocar as coisas em ordem, né? Agora, se você não estiver trabalhando, no mínimo existe uma organização interna. Eu entendendo como eu me sinto, eu conseguindo me expressar melhor, eu tendo momentos surpreendentemente felizes essa semana, tá? Poderia ter a ver com relacionamentos, poderia ter a ver com trabalho, né? Mas é uma semana em que parece que eu tenho alguma gratidão, eu me sinto grato por alguma coisa e eu me permito ser surpreendido pelo universo, tá? Também poderia ser uma semana em que eu tô mais flexível, que eu tô me curando de elementos do passado, então eu me perdoo, o que foi, agora vamos viver o presente, vamos se entender no agora, né? Caso eu sinto que eu tenha errado, né? A gente sabe que o pessoal do Escorpião já é um pessoal que coloca muito peso em algumas situações, né? Eu consigo relativizar, eu consigo me perdoar, eu consigo me vincular melhor às pessoas que me cercam, tá? Então, para relacionamento afetivo, é uma semana de estruturações, de ajustes, de alegrias. Para trabalho, pode ser uma semana de alegrias, né? A carta da estrela permite até algumas viagens curtas, dependendo da situação, tá? Mas é uma semana muito focada nessa organização externa e interna. E vocês sentindo que vocês estão conseguindo correr atrás de alguma coisa, mas no ritmo de vocês e alcançando algum resultado muito bom também, tá bom? Bom, agora a gente vai falar então com sagitarianos, sagitarianas, você tem ascendente Sagitário, você tem uma lua em Sagitário, tá? Esse vídeo pode ressoar para você. Muito bom, tá? Sagitarianos, sagitarianas. Aqui a gente tem a carta da justiça e um valete de paus, tá? Bom, vocês estão numa fase, de uma certa maneira, de julgar coisas que vocês têm na vida, tá? A carta da justiça tá trazendo um olhar muito racional. Vocês tendem a estar mais práticos, mais racionais, mais julgadores de várias situações. O que que é bom pra mim, o que que não é bom pra mim? O que que faz sentido na minha vida, o que que não faz sentido na minha vida? Por um lado, vocês podem até estar um pouco mais enrijecidos frente a esse olhar prático da vida. Ou é bom ou não é bom, ou faz sentido ou não faz sentido, tá? Traz até uma certa inflexibilidade, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado com essa inflexibilidade, mas por outro lado, permite que vocês julguem situações e cortem excessos na vida de vocês, tá bom? Então, caso eu tenha, né, eu consigo tirar um tempo pra mim essa semana pra olhar o que tá legal na minha vida, o que não tá, como que eu faço pra equilibrar essa área? Ah, não, isso daqui tá me drenando muito, então eu não vou mais me envolver com isso. Então a carta da justiça, ela permite um balanço interno e um reestipular das suas próprias prioridades. Então significa pra mim que é uma fase muito racional e que vocês estão tomando alguma decisão que faz muito sentido, seja uma decisão de curto prazo, alguma coisa pra já fazer essa semana, ou sejam pensamentos muito apurados, muito estratégicos no longo prazo, coisas que vocês vão concretizar ao longo do tempo, tá? É uma carta sentada, uma carta que pede por uma certa paciência. Como vem também um valete de paus, tá? Me passa um pouco a impressão de que tem alguém na vida amorosa querendo chegar pra vocês, tá? Ou presente, né? Pode ser que você já esteja namorando, já seja casado, sei lá. Mas tem alguém, né? Que estão numa postura um pouco mais imatura, um pouco mais ingênua, um pouco mais leve. E vocês ali um pouco mais sérios, um pouco mais rígidos, um pouco mais julgadores. Não, isso aqui não é bom pra mim, né? Então aqui a gente tem até que dá um balanço legal, tá? Porque por um lado, vocês se permitem se relacionar com outras pessoas e tem gente querendo chegar pra vocês, tá? Por outro lado, pode ser que vocês também estejam muito julgadores dos relacionamentos, tá? Então tem que dar uma flexibilizada, tem que relativizar algumas coisas, tem que falar, puxa, tá bom, não vai ser do meu jeito, mas pode ser do seu, tá? Então tem que dar uma flexibilizada nesse setor dos relacionamentos em alguns momentos, tá? Também é interessante, é claro, que vocês julguem esses relacionamentos, quais que fazem sentido pra vocês ou não.
não, qual que trazem futuro, quais que são só um fogo de palha, pessoas que iludem vocês, então não dá, né? Mas vocês estão com um senso de julgamento super apurado, tá? Se vocês estiverem trabalhando, pode ser uma semana em que as recompensas são muito proporcionais aos esforços de vocês, tá? E vocês podem ter contato com pessoas muito bem intencionadas, mas um pouco desorganizadas, tá? Seja na vida material, seja no trabalho, parece que vocês são as pessoas que são, assim, os que têm clareza. Vocês são as pessoas que têm maturidade, que têm clareza, que sabem para que lado que tá indo, tá? E quem tá ao redor de vocês parece estar meio perdido, tá? Então é uma semana para vocês delegarem pouco, fazerem muito por vocês, né? Mas muito da semana depende da decisão de vocês, né? Se forem trabalhar, provavelmente vão trabalhar com muita sabedoria, com muita técnica, né? Se for para relaxar, vocês que vão estipular os planos, vocês que vão conduzir de alguma maneira essas situações até de lazer, tá? Vocês têm muito dessa habilidade de conduzir situações agora, tá bom? Agora é ter paciência com os outros também, tá bom? Então é isso. Bom, agora a gente vai falar então com capricornianos, capricornianas. Você tem um ascendente, um sol em Capricórnio, uma lua em Capricórnio, tá? Esse vídeo pode estar falando com você então. Bom, olha só, tá? Capricórnio, gente, eu acho interessante que assim, vocês têm uma carta do pendurado e vocês têm um valete de copas, tá? Para mim, capricornianos, estão numa semana em que seria o ideal ter algum tipo de descanso, tá? Ter algum tipo de momento para se recarregar energeticamente, para descansar em casa, para perceber como vocês estão se sentindo, né? Eu sei que também é uma semana de carnaval e muita gente se propôs fazer muita coisa, mas, tá? O ideal aqui seria a gente ver um pouco menos de pessoas, ficar um pouco mais recluso, ficar um pouco mais no nosso mundo, até para conseguir processar e organizar aquilo que a gente está sentindo, tá? É uma semana muito voltada se vocês fossem viajar, o ideal, né, o enforcado, sempre são lugares um pouco mais contemplativos. Uma praia um pouco mais silenciosa, uma montanha um pouco mais silenciosa. Então, não tanta gente, tá? Por quê? A imunidade pode oscilar um pouco, vocês estão puxando muito a carga do ambiente também para vocês e estão precisando ter um tempo para vocês também descansarem, porque pode ser que vocês venham fazendo muita coisa, né? Então, precisa ter um tempinho ali para vocês, entendeu? E tendo esse tempo para vocês, tá tudo certo, não tem nenhum problema, tá? Às vezes, inclusive, é necessário, é crucial em alguns momentos da nossa vida, né? Outra coisa importante, pode ser que vocês estejam tendo contato com pessoas que também são muito emocionais, muito emotivas, tá? Essa combinação traz, de alguma maneira, uma cura de alguma coisa, tá? Especialmente no campo dos relacionamentos. Então, pode ser que vocês estejam se reconciliando com alguma pessoa, ou dando novas chances para as pessoas, ou um pouco mais amorosos, mais compreensivos, mas recebendo isso de outras pessoas também. Então, para o campo dos relacionamentos, não é ruim, tá? Mas vocês têm que ser muito realista na expectativa que colocam em outras pessoas, tá? Na área do amor, essa combinação até pode indicar que vocês estão um pouco mais apaixonados, tá? Isso até poderia acontecer, tá? Mas ainda não tem nenhuma garantia de que esse campo do amor vai fluir bem, tá? O que mostra pra mim é que tem um campo amoroso muito em pauta, né? Então vocês sentindo tudo com muita intensidade, se entregando mais vinculados às pessoas, criando conexões verdadeiras com as pessoas, tá? Mas não necessariamente migrando alguma coisa para alguma coisa séria, por exemplo, ou estruturada, tá? Se já tiver num relacionamento afetivo, amoroso, né? Uma fase de cura, de se reapaixonar pela pessoa, de até fazer algumas concessões na medida do possível, tá? Também não se sacrificar em excesso pelos outros, porque esse momento é para vocês descansarem, tá? No trabalho, nenhuma grande definição aqui, né? A carta do enforcado mostra que vocês ainda estão tendo que ou esperar, né, ou buscar soluções um pouco melhores do que aquelas que estão se configurando na vida de vocês agora, tá? Mas para relacionamentos não é uma combinação ruim, desde que a gente tenha um realismo na expectativa que a gente põe nas pessoas, tá bom? Então agora a gente vai falar com aquarianos, aquarianas, pessoal que tem lua em aquário, sol em aquário, ascendente em aquário, todos vocês.
boa, tá? Aquarianos e aquarianas. Aqui a gente tem a carta do Papa, juntamente com o 8 de ouros. Para mim, mostra que vocês estão numa fase de equilibrar o espiritual com o material, tá? A carta do Papa, gente, é uma carta que mostra uma fase em que vocês estão conseguindo ter mais contatos com mais pessoas. Então traz ampliação de rede de contatos, conhecendo mais gente, mais flexível para lidar com os relacionamentos, tá? Também é uma carta que permite estudos, vocês estão mais intrigados, querem ter um estímulo intelectual, querem aprender coisas novas. A carta do Papa permite. É uma carta, se vocês estivessem de um crush, né, com um contatinho, até permite uma estruturação de uma coisa mais séria, tá? Mas no geral, essa combinação traz pra gente uma rede de contatos em expansão ou relacionamentos que trazem bons frutos para nós. Sejam relacionamentos afetivos, né? Então a gente conseguindo, né, ter tanto um olhar amoroso nos relacionamentos, quanto também prático. Ah, não, isso aqui precisa melhorar, e melhora, a gente vai conversando e ajustando tudo isso, né? Quanto também relacionamentos profissionais. E esses eu acho que, mesmo se você não estiver trabalhando, mesmo se você estiver, sei lá, no carnaval, não importa, a gente tem um resgate de contatos importantes no trabalho, ou no mínimo ideias relacionadas a esses contatos que podem abrir portas para nós, inclusive pela via financeira, tá bom? Então uma semana produtiva, uma semana para conversar com as pessoas, para equilibrar organização profissional, dinheiro, com também espiritual, propósito, meditação. Então a gente tem uma semana para reequilíbrio, né? Se organizar interna e externamente, tá bom? Provavelmente um momento que os contatos de vocês podem render frutos muito bons, namoros podem ser consolidados, parcerias profissionais podem aparecer e ser muito legal. Ah, não, eu só tô viajando, tô no carnaval, não sei o que, tudo bem, mas é uma carta que mostra que a gente tem parcerias bacanas aparecendo na vida de vocês, em qualquer ambiente que vocês estejam, tá? E vocês, querendo ou não, de uma certa maneira, acionando uma sabedoria interna. Vocês também atuam um pouco como Papa, né? E o Papa, aqui eu quero dizer, o sacerdote, a pessoa, o estudioso espiritual, o xamã, que seja, tá? A pessoa que busca conhecimentos espirituais e busca aplicá-los na matéria também, tá? Então, uma semana muito propícia para vocês, ao que tudo indica, tá bom? E agora a gente vai falar com piscianos, piscianas, você que tem um ascendente em peixes, você que tem uma lua em peixes, você que tem o sol em peixes, tá? Tudo isso. Combinação feliz, tá, gente? Aqui a gente tem a carta da temperança e o 6 de paus. Bom, a carta da temperança é uma carta de cura e reequilíbrio também. É uma carta que mostra pra gente que a gente tá conseguindo curar, sarar, né? Como se a gente estivesse olhando para elementos internos dentro da gente e falando, nossa, eu tô conseguindo curar isso, eu tô conseguindo melhorar aquilo. Porque é uma carta de alquimia e transmutação. Então a gente consegue transformar elementos internos que não são legais em elementos muito melhores. A gente abre caminho para essa transmutação alquímica, né? Eu alcançando versões melhores de mim mesmo, né? Conseguindo curar várias coisas. Se a minha vida tava desorganizada, tava desequilibrada, agora eu me inspiro para organizá-la ou de fato eu consigo organizá-la, tá? Como a gente também tem um 6 de paus, aqui a gente imagina que vocês estão inspirados, criativos, conseguindo pensar em inovações que vocês querem fazer na vida de vocês e no trabalho de vocês, tá? Independente se tiver no carnaval ou se estiver trabalhando, mas vem uma criatividade, sabe? Puxa, o meu caminho profissional também poderia envolver isso, também poderia envolver aquilo. Então a gente tem uma abertura muito grande para essa criatividade e para essa inspiração também, tá? Outra coisa que a gente também tem, a carta da temperança com 6 de paus, é vocês podendo contar com relacionamentos de vocês. É uma semana aberta para conhecer pessoas novas,
para flertar também, tá? Outra coisa, se vocês já estão num relacionamento, é uma fase de curar elementos, reestruturar esse relacionamento, trazendo mais leveza, mais alegria. Às vezes, as pessoas que estão em torno de vocês também ajudam vocês na vida pessoal de vocês, sabe? Eu pego um conselho de um amigo no trabalho, eu consigo aplicar. Eu pego um conselho de alguém na minha vida amorosa, da minha vida amorosa, e consigo melhorar outro campo da minha vida pessoal. Então aqui a gente tem os relacionamentos também promovendo cura, vocês se curando individualmente, tá? E com certeza se inspirando, tendo ideias novas aí para o futuro e para a rotina de vocês, seja no curto, seja no longo prazo. Tá bom, minha gente? Então, este foi o vídeo de hoje, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Não deixem de curtir o vídeo, me deixem um comentário, fala pra mim o que você sentiu dessa tiragem e desse vídeo no geral, tá? Se inscreve também no canal, que eu fico muito grata aí por todo o apoio, todo o feedback que vocês me dão, tá? Lembrando que eu deixei na legenda também outras redes sociais que tem horóscopo, tem previsões gerais, tem explicação de trânsitos planetários, tá bom? Pra vocês também conhecerem. Um beijo grande e uma boa semana.